Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Um dos maiores desafios da vida cristã, que é proposto pelo apóstolo Paulo, basicamente em todo o livro, em toda a carta de Efésios, é ter um pensamento renovado e parecido com o pensamento de Cristo. O que marca a vida de todo aquele que decide ser seguidor do Senhor Jesus é procurar viver da maneira que ele viveu e, mais do que isso, procurar ter uma estrutura de pensamento que seja semelhante à de Jesus. Sobre isso, Efésios capítulo 4, versos de 21 a 32, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Muito bem, o apóstolo Paulo então nos propõe um estilo de vida diferente, um sistema novo para a nossa mente, em que não somos mais conduzidos pela antiga maneira ou pela maneira com que estivemos acostumados a guiar as nossas vidas e as nossas decisões por toda a nossa vida, baseando-nos na nossa própria vontade, baseando-nos no nosso próprio bem-estar, ou às vezes até em princípios que são meramente humanos. O propósito é sermos parecidos com Jesus e a pensarmos da maneira que Jesus pensava. Paulo chega a falar em despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e renovar o modo de pensar, revestindo-se do novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e santidade, que vem da verdade. Após fazer essa exposição de que precisamos deixar a velha roupa e a velha maneira de pensar de lado para ter uma nova roupa e uma nova maneira de pensar, o apóstolo Paulo começa a nos propor então questões práticas, porque ele também é muito filosófico e algumas vezes muito profundo, mas ele não quer apenas ser teórico, ele quer ser prático. E então, nesse sentido, ele diz: pare de mentir, fale a verdade, porque nós somos do mesmo corpo. Não fique irado, ou pelo menos não peque por causa da ira, mas apazigue a ira antes que o sol se ponha, o que quer dizer, nunca vá dormir chateado, ofendido ou magoado com alguém, resolva antes, e não dê lugar ao diabo para criar intriga entre pessoas, principalmente entre irmãos. Ele diz: não furte mais, mas procure trabalhar, fazer algo útil com as suas mãos, com as suas habilidades, e até chegar ao ponto de repartir com quem tem necessidade. Diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não saia da sua boca nada que vá machucar, mas procure dizer apenas aquilo que edifica, aquilo que constrói, conforme a necessidade. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos dá a salvação, é Ele quem nos sela e nos garante na eternidade. E para não entristecer o Espírito Santo, precisamos compreender que nosso corpo é sua morada, portanto, aquilo que fazemos com o nosso corpo, aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que fazemos, aquilo que tocamos, tem a ver com alegrar ou entristecer o Espírito, e as nossas intenções também fazem parte disso.
Ele diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Todas estas coisas são projetos de uma vida antiga. Precisamos aprender a ser bondosos, compassivos, pacientes, perdoadores e lembrar sempre que Deus nos perdoou da maior de todas as ofensas. Então, não deve ser difícil a nós perdoar as ofensas que qualquer pessoa possa cometer contra nós, porque maior que seja a ofensa que alguém cometa contra nós, jamais será tão grande quanto a ofensa que cometemos a Deus. Nesse sentido, nós somos convidados a renovar o modo de pensar para parecermos com Jesus. Que Deus traga luz sobre a sua mente, sobre as suas práticas, sobre as suas ações, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.